Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o terceiro e último desta quarta-feira, para falar sobre assunto importantíssimo. Mas antes de começar, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aqui embaixo também deixe o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Iremos falar sobre Maracanã, o Vasco querendo jogar no Maraca e, é claro, muito provavelmente tendo problemas novamente com o consórcio do Maracanã. Vamos falar também sobre proposta, aliás, oficial da 777 Partners e sobre o jogo do Sub-20 nesta manhã de quarta-feira. Eu já quero iniciar falando sobre proposta oficial, uma notícia importantíssima para o torcedor vascaíno, principalmente aquele que é a favor da chegada da 777 Partners no Vasco da Gama, da empresa norte-americana que irá adquirir 70% dos direitos da SAF do Gigante da Colina. A informação que a gente teve pela parte da tarde desta quarta-feira, através do jornalista Lucas Pedrosa, é que até sexta-feira todos os pontos devem ser fechados e a empresa norte-americana deve apresentar a proposta vinculante ao Vasco. Lembrando que o Vasco, há algo em torno de 3 meses atrás, recebeu uma proposta não vinculante. Naquela ida do atual presidente Jorge Salgado até Los Angeles, teve um contato lá com a empresa norte-americana, com Josh Wander, com Steven Pasco, e naquele momento recebeu uma proposta e assinou não vinculante. Uma proposta que não vincula, no caso, o Vasco e a empresa norte-americana. A expectativa é que até sexta-feira essa nova proposta, de fato agora a oficial, a proposta vinculante, venha a acontecer e, é claro, dependendo de uma aprovação, o Vasco a partir dessa oferta já possa iniciar a sua SAF. Mas antes de iniciar a SAF, um longo processo terá que ser realizado. Assim que a proposta chegar, caso ela chegue até sexta-feira, a comissão formada estará analisando esta oferta. O Vasco agora tem um comitê da SAF, lembra que a gente falou isso para vocês? Um comitê ali que tem dentro dele membros, conselheiros aí que irão analisar esta oferta, irão dar uma olhada e dar o parecer deles, no caso ao sócio do clube. Então, esse comitê estará analisando assim que a proposta chegar. Inclusive, o motivo da demora dessa proposta ser oficializada foi que ele estava passando por um período de tradução para o português, para que assim que, no caso, ela chegue às mãos dos conselheiros, né? No caso desse comitê da SAF, já chegue de uma maneira fácil de leitura, não chegue no idioma que realmente não venha facilitar essa leitura do contrato. Então ela chegará aí até sexta-feira, muito provavelmente, e a partir daí esse comitê consultivo irá ler, irá dar uma olhada no contrato, né, nos pontos ali colocados no papel, e a partir daí passar o parecer aos sócios do clube. A expectativa, inclusive, é que assim que o comitê dê o parecer dessa proposta, né, o Conselho Deliberativo marque uma reunião num dia e no dia seguinte, caso o Conselho venha aprovar aí, né, a proposta da SAF, venha a ser realizada uma AGE. As AGEs do Vasco costumam acontecer no sábado, então não ali se surpreendam caso numa sexta venha ter a reunião no Conselho Deliberativo e mediante uma aprovação no Conselho, no sábado venha a ter também uma AGE para também aprovação ou reprovação da chegada da empresa norte-americana dentro do clube. É uma expectativa, uma correria grande dentro do Vasco. Lembrando, a janela de julho abre no dia 20 e a expectativa é que a empresa norte-americana já venha estar dentro do Vasco nesse período para que possa fazer contratações, revisando até mesmo a temporada de 2023. Então, com isso, o Vasco deve correr contra o tempo, o conselho, os conselheiros principalmente, que irão analisar essa proposta para que o mais breve possível a empresa norte-americana possa estar dentro do Vasco da Gama mediante uma Assembleia Geral e mediante uma reunião no Conselho Deliberativo, mas as coisas estão andando e muito provavelmente nos próximos dias já teremos um parecer maior sobre a chegada da 777 ao Vasco da Gama. Tá na expectativa? Deixe a sua opinião aí nos comentários e para aqueles que não gostam eu falo. Se hoje o Vasco é o
terceiro colocado aí, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, vive um momento de superlotação de Maracanã, São Januário, esgotamento de ingressos, tudo isso já é sim uma consequência da chegada da 777 ao Vasco, por dar esperança ao torcedor, por criar um clima favorável dentro do CT Moacir Barbosa, um clima de salários em dias, um clima de paz, clima esse que o torcedor não vê há muito tempo, e tudo isso sim é devido a essa esperança por novos tempos dentro do Vasco que chegou com a empresa norte-americana, ou seja, antes mesmo de ele entrar dentro do clube, mudanças já estão acontecendo, principalmente nesse clima que hoje o torcedor vê dentro do Vasco da Gama. E seguindo, antes de entrar no assunto sub-20, quero falar sobre Maracanã, consórcio do Maraca. Lembrando, hoje o estádio Mário Filho, no caso o Maracanã, ele é controlado ali praticamente pelo Fluminense, pelo Flamengo, os donos desse consórcio do Maracanã. Nessa última partida contra o Cruzeiro no domingo, muitos problemas aconteceram. Problemas de contrato, problemas, aliás, de estrutura, problemas de liberação, um monte de coisa extracampo foi colocada ali na mesa, dificultando a partida contra o Cruzeiro nesse domingo. Como, por exemplo, um aluguel que foi assinado lá em 2019 no valor de R$90 mil para que o Vasco atuasse no Maracanã, foi quase triplicado, porque o Vasco teve que pagar 250 neste último domingo para atuar no estádio Mário Filho. Com relação a lanches, a comidas, a vendas dentro do estádio, o acordo seria que certa verba, né, dessas vendas, no caso de bebida, de comida, seria destinada ao Vasco. Porém, não aconteceu. O Maracanã, o consórcio do Maracanã se posicionou, deixou bem claro que toda a venda relacionada à bebida, à comida, dentro do Maracanã, estaria sendo destinada diretamente ao consórcio. Além disso, a faixa que o Vasco gostaria de colocar no Maraca, respeito, igualdade e outra palavra que realmente eu não me recordo, também foi travada pelo consórcio do Maracanã. Ou seja, nada que o Vasco tinha direito lá no ano de 2019 assinado em papel foi colocado agora contra o Cruzeiro no domingo. Mas mesmo diante disso, o Vasco quer voltar para o Maracanã. A informação que a gente teve nesta manhã de quarta-feira é que na próxima partida que o Vasco terá contra um grande clube aí da Série B, que é contra o Sport no Rio de Janeiro, dia 3 de julho, o Vasco quer retornar ao estádio Mário Filho. Será uma partida num domingo, dia 3, como já informado, às 4 horas da tarde. O grande motivo desse retorno, né, é o sucesso que teve contra o Cruzeiro e a grande demanda que o Vasco vem tendo nos seus jogos no Rio de Janeiro. O Vasco já fez, inclusive, a solicitação ao consórcio do Maracanã nesta manhã de terça. O que motivou, como já informado, é também o dia e o horário nobre, um jogo de alta demanda de público, é o Vasco Sport, é um jogo grande, um confronto tradicional do futebol brasileiro de dois times que hoje lutam pelo retorno à elite do nosso futebol. E até mesmo porque neste final de semana não haverá jogos nem do Flamengo nem do Fluminense, dois clubes que hoje mandam suas partidas no Maraca. O Vasco terá 3 partidas antes, inclusive, desse jogo contra o Sport. O Vasco irá enfrentar Londrina nesse próximo sábado, às 4 horas da tarde no Estádio do Café. Após Londrina, irá enfrentar o Operário no dia 24 também de junho, às 7 horas em São Januário. E após o Operário, irá enfrentar um Novo Horizontino numa quarta-feira, dia 29 também de junho, no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo. Ou seja, 3 partidas antecedem esse confronto contra o Sport. E é claro, caso o Vasco consiga conquistar aí um número de pontos consideráveis e chegue nessa, acredito que 16ª rodada da Série B contra o Sport, uma boa colocação, de um bom momento, tudo indica que novamente os ingressos venham a ser esgotados e dessa vez, quem sabe, caso o consórcio libere, que é um grande medo, o Vasco possa bater o recorde não somente da Série B do Campeonato Brasileiro, mas do novo Maracanã. Esse novo recorde pertence ao Flamengo, uma partida que aconteceu nesse ano contra o Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro. E se liberar tudo, vai ter novo recorde também, dessa vez no Maraca, contra a equipe do Sport. Mas há um grande medo aí, né, por parte desse consórcio comandado por Fluminense e pelo Flamengo. Se tiver jogo, você vai comparecer? Deixe a opinião aí nos comentários, uma expectativa grande aí para que o seu torcedor, o torcedor vascaíno, volte a reencontrar o Maraca, dessa vez contra a equipe do Sport. E para finalizar o vídeo, falar sobre Sub-20, porque o Sub-20 hoje entrou em campo pela parte da manhã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, uma partida contra a equipe do Bangu e venceu bem, 3-1,
2 gols marcados pelo Ignaldo e 1 gol marcado pelo Marlon Santos. Próximo adversário do Vasco, nas semifinais do Campeonato Carioca, será a equipe do Botafogo, que hoje também nesta quarta-feira eliminou o Flamengo. Porém, antes dessa partida nas semifinais, o Vasco estará enfrentando o Santos pelo Campeonato Brasileiro no sábado, dia 18 de junho, às 10 horas, no estádio Nivaldo Pereira. A base do Vasco segue muito forte, segue dando alegrias ao torcedor Cruz Maltino. E é claro, a gente fica por aqui. Uma tarde agitada, uma tarde coletiva, mas a gente vai deixar para trazer todos esses detalhes, todos esses assuntos importantes no vídeo de amanhã, às 7 horas da manhã. Então, desde já, não perca, ative o seu sininho de notificação, deixe seu like e retorne aqui pro canal amanhã às 7 horas para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo no seu clube do coração. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaína.